Olho de novo o perfil do homem sentado do outro lado do estreito corredor deste ônibus, no qual hoje cruzo mais uma vez um sertão, qualquer sertão. Vi-o pela janela quando irrompeu e acenou à margem da estrada, vindo de nenhum caminho, nenhuma habitação humana, emergindo do deserto, emaranhado compacto de garranchos e cactos. O ônibus parou arquejando e eu adivinhei que ele vinha sentar-se ao meu lado, apesar de tantas cadeiras vazias. Ele veio, grande, maciço, cheirando a couro curtido, suor e tabaco. Eu queria começar essa conversa nossa aqui por uma coisa que me impressiona muito na sua obra, que é o cunho social de sua obra. Ela não é uma obra panfletária, mas ela é uma obra que discute muito as questões sociais, né? A esse apelo muito forte sobre como resgatar essas populações, né? Uma preocupação muito grande com isso dentro da sua literatura. De onde vem isso? Como é essa sua leitura do mundo? Olha, Maurício, eu, desde muito cedo na minha vida, eu decidi que essa ia ser minha vida, de educadora popular no meio das populações mais abandonadas, mais marginalizadas, e fiz isso. Então, já antes eu já fazia isso em São Paulo, em Santos ainda, quando morava ainda em Santos, antes de ir para a universidade, já estava envolvida com trabalho com comunidades de pescadores do litoral, dos morros lá de Santos, e pronto, fui para o Rio, trabalhei também nisso. Depois voltei para São Paulo, entrei na congregação e logo no noviciado a gente já ia trabalhar nos bairros da periferia, porque o nosso noviciado também ficava junto de bairros periféricos, e foi isso que eu fiz a vida toda. Eu tive a sorte de ter muito contato com Paulo Freire. Quando eu estava no Rio, eu era da equipe nacional da Juventude Estudantil Católica, quando ele foi para o Rio para criar o Programa Nacional de Alfabetização. Poxa, então, eu bebi daquilo. Depois eu fui para o Chile fazer um estágio, um curso com ele, quando ele já estava fora do Brasil. Então, eu passei a minha vida toda fazendo isso e fazendo formação de outros educadores. Por causa disso, eu corri o mundo inteiro, sempre indo para os lugares onde ninguém ia, né? Assim, então foram experiências fantásticas de poder viver. Por exemplo, eu fui para o Timor um mês depois que saíram os indonésios, aquilo estava ainda, e fiquei meses lá ajudando a formar educadores, ajudando o pessoal a fazer projetos, porque isso é uma experiência riquíssima. E por aí vai, andei pela América Latina inteira, andei pela Argélia, por países africanos, pela Ásia, pela China inteira, avaliando projetos, antes da modernização, quando aquilo era completamente diferente. Então, você vai descobrindo, você vai colecionando assim, a variedade, quase que infinita, as infinitas possibilidades do humano. E tem muitas que não são vistas, né? Que só são vistas por quem tem essa sorte de poder mergulhar lá dentro. E você, na sua literatura, então, dá visibilidade a essa gente. É isso, porque eu vou escrever sobre o quê? O que eu sei, o que eu vi foi isso, o que eu sei é isso. E eu acho que como eu transito um pouco do meio mais intelectualizado, mais privilegiado, que tem acesso a livro, que tem acesso à leitura, e que é quem tem recursos para dar a mão também. Então, o que eu faço? Eu digo, olha para isto. Eu vejo... Por que eu comecei a publicar com 59 anos e estou publicando até agora com 76, quase? É porque eu acho que, afinal, é um pouco a continuidade daquilo que eu fiz a vida toda, só que feito de outra maneira. Agora, há na sua literatura também um aspecto que é muito interessante, porque você, em momento algum, vitimiza essas populações. Não, justamente. Quer dizer, você dá a dignidade que ela merece e que ela tem. Não, é porque ela tem. Porque o que eu aprendi a minha vida toda foi isso, quer dizer, o povo, a grande riqueza que a gente tem é o povo. Eu fico indignada, por exemplo, quando eu vejo que alguém fala em cortar gastos em educação para fazer investimentos.
e chamar o capital, abrir para o capital internacional e fazer investimento. Mas, gente, o maior investimento que nós podemos fazer é a educação, porque sem trabalho, nenhum investimento se transforma em valor nenhum. Porque a gente se confunde um pouco com a jogatina no cassino das bolsas de valores, então parece que dinheiro gera dinheiro. Não, dinheiro não gera dinheiro. O que gera valor e, portanto, pode ser representado pelo dinheiro é o trabalho. Então, o maior investimento, o único investimento que você não perde nunca é aquele que você faz na capacitação. E o nosso povo é absolutamente fantástico. Eu me lembro uma vez de ter visto alguém dizer, não, porque quando se começou a investir mais sistematicamente na educação de jovens e adultos e se abriu escola por todo lado, e novos campos universitários e tudo, eu ouvi as pessoas dizerem, não, são neoleitores. E gente assim, com status acadêmico, dizer, o neoleitor é um indivíduo que não domina a cultura, tem um vocabulário de cerca de 500 palavras. O quê? Pergunte para um intelectual, qualquer doutor, professor universitário, que diga o nome de plantas. Sim. Ele vai te dizer meia dúzia e empacar. Pede para um agricultor dizer nome de plantas. Você vai ter muito mais de 500. Peça para o trabalhador te dizer nomes de ferramentas, nomes de processos de trabalho, nomes das peças de um carro, São muito mais do que 500 palavras. É um vocabulário outro, inclusive com as suas características, com a sua beleza, com a sua sonoridade, com a sua riqueza. E eu estou tomando o exemplo do vocabulário, mas a sabedoria maravilhosa que se expressa de uma maneira diferente da maneira acadêmica. Eu lembro que eu tomei um certo choque, né? Quando eu li o Grandes Sertões Veredas, e todo mundo lá dizia, ele inventa as palavras, não nada. Mas eu ouvi o sertanejo dizer isso. Gente, eu ouvi meu avô dizer isso a vida inteira. Não nada, menina. Não nada, menina. Exatamente isso. Eu li o Grande Sertão Veredas, meu avô me deu de presente pouco depois que o livro saiu. O livro é de 56, se eu não me engano, 56, 57. Foi quando eu fui para o Rio, para a faculdade, em 1960, meu avô me deu o Grande Sertão. E eu digo que eu não tive dificuldade para ler. Porque a família da minha mãe mineira, a gente andava pelo interior, meu avô antiquário, restaurador, andava enfiado pelos interiores de Minas Gerais, ou resgatando coisas jogadas fora, ou ajudando a restaurar, orientando restaurações, coisas assim. E eu via mineirês de todo jeito. A questão da sabedoria popular, que você é muito, muito forte na sua obra, me remete a uma outra história também, que criticaram muito o Cartola, quando em uma música ele diz assim, eis que Jesus me premeia, e o certo seria premia. Ora, no Vieira está premeia. Premeia, é um arcaísmo, você mas é certo, mas é correto também. Você encontra muito isso também, você de certa forma resgata isso. E o meu próximo livro, que já está pronto, já está escrito, mas só vai sair no começo do ano, ele é uma carta escrita no século XVIII. Então eu trabalhei muito, 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 porque eu me dei o desafio de escrever um texto perfeitamente plausível no século XVIII e legível no século XXI. E é delicioso você descobrir, assim, a língua portuguesa é imensa. E muitas vezes você vai encontrar a forma que os urbanos acham que é falar errado do sertanejo, não é nada falar errado. É o português que se falava, é o português de Camões. É o português que se fala, porque, por exemplo, no Nordeste você teve muito menos influência de imigração estrangeira recente, entendeu? Quando você anda em São Paulo, por exemplo, a língua que se fala na rua em São Paulo é um português, vamos dizer, simplificado para uso porque uma grande parte da população mais para o sul do Brasil, ou no coisa,
primeira ou segunda geração de imigrantes de qualquer lugar do mundo para quem nunca se deram aulas de português. Exato. Então, eles aprendem o português na rua. Ora, a língua que se fala na rua é a mais econômica possível. A gente está falando sobre a riqueza da língua portuguesa, né? Literariamente, você utiliza muito dessa riqueza, mas, embora você use de um linguajar, não regional, mas de um linguajar vivo ainda, sua literatura não pode ser classificada dentro daquele regionalismo, que eu acho um erro, mas que, enfim, que tem essa velha discussão. Né? Quer dizer, como é a utilização dessa linguagem mesmo? Olha, primeiro que eu, desde muito criança, sempre fui... Primeiro, eu vivia metade da minha vida em Santos, onde você ouvia falar todas as línguas possíveis e imagináveis. Na quadra em que eu morava, que a gente pulava de muro em muro, aquela criançada toda, havia gente do mundo inteiro. Havia uma família de um médico de Goa. Goa era portuguesa ainda naquele tempo. Tinha outro, era um senhor inglês casado com uma senhora alemã. E você ia pulando os muros, você ouvia português falado de todo jeito. Mal falado, bem falado. E ao mesmo tempo, o vizinho do nosso de um lado era de Pernambuco. Então, primeiro que eu sempre tive um ouvido sempre estimulado. Segundo que eu nasci muito antes da televisão. A televisão chegou quando eu tinha já 10 anos de idade e assim mesmo lá em Santos só passava raio e trovoada. Então o que é que se fazia depois do jantar? Sentava-se na sala, na varanda, e debaixo de uma árvore, no jardim, na calçada, e lia-se, diziam-se poemas, contavam-se casos, contavam-se histórias, conversavam-se. E eu tinha uma caderneta das palavras novas. Eu lia um livro, eu ficava feliz quando tinha uma palavra que eu não sabia o que era, eu corria. Inclusive aconteciam coisas engraçadas assim. Nos contos de fada, essas coisas, tinha muito a palavra elixir. Só que a primeira vez que eu li essa palavra que eu não sabia o que era, eu li invertido, eu li elixir. Então até hoje, para eu dizer elixir, eu tenho que parar e pensar. Então eu colecionava palavras estranhas e diferentes e continuei fazendo isso a vida toda. E como eu mudei muito de lugar, cada vez que você muda, você tem que aprender de novo a comer, a falar, o vocabulário local. Então, essa coisa de... Por que é regionalista? Quando... É claro, houve um movimento regionalista que é datado, tinha uma intenção, um manifesto regionalista, tudo isso. Mas hoje, falar que a gente está fazendo literatura regionalista não tem sentido. Não tem sentido, porque então eu vou dizer que quem escreve a partir de uma favela do Rio de Janeiro ou de São Paulo e escreve histórias que se passam ali, está fazendo literatura bairrista. Pois é. Ninguém diz, né? E ninguém diz que quem está fazendo... Porque a literatura que se passa numa kitnet em São Paulo, porque tem muita literatura que é tão intimista que não sai de dentro da kitnet de São Paulo. É o quê? Condominial. Não, gente, literatura ou ela diz alguma... Justamente porque toda literatura presta na medida em que ela revela, explora, mais alguma prega, mais alguma perspectiva, um outro matiz da experiência humana que é inesgotável. Eu estou convencida hoje de que nada do que a gente possa inventar já não aconteceu. Você é de uma estirpe de escritores, meio como Graciliano Ramos, que disse, só falo daquilo que vi, né? Você tem essa coisa de buscar a experiência pessoal. 40 dias é o grande exemplo dessa isso aí revista, né? eu radicalizei. Você ficou 40 dias? Não, eu não fiquei não 40, ficou. eu fiquei 15 a 16 dias, né? Pelas ruas de Porto Alegre. Para escrever o livro, né? Eu já tinha toda a concepção do livro na minha cabeça, mas eu precisava testar a plausibilidade e enriquecer aquilo com... Então, eu tive uma chance assim, eu tinha umas milhas, eu tinha 15 dias livres, eu tenho as minhas irmãs da minha congregação lá em Porto Alegre que podiam me orientar. Então, eu me lembro quando eu cheguei lá, eu perguntei para elas,
me digam os lugares, os bairros, as partes, as ruas, onde é perigoso ir, que é melhor eu não ir sozinha, que vocês não aconselham que eu vá. Aí elas me disseram, olha, aqui o pessoal diz que tal lugar é perigoso, não sei o quê. Eu usei como roteiro esses lugares e comecei a andar. E passar as noites nos lugares onde passam as noites, onde, sabe, saguão de pronto-socorro é uma coisa... Porque eu já tinha tido uma experiência dessa, de passar noites em saguão de pronto-socorro, lá em João Pessoa. Então eu queria fazer essa experiência se era assim em todo lugar também. Foi rodoviária, debaixo de viaduto. Passava a noite, o pessoal disse que eu dormi na rua, não. Eu não conseguia dormir, eu confesso. Mas eu ficava observando e entrando em contato com as pessoas e vendo. Essa experiência pessoal, né? Essa vivência pessoal, como é que você transmite isso nos seus livros? Como é que você repassa isso transforma isso em literatura? Então, eu em geral, história para contar é fácil, tem montes na minha cabeça. Eu tenho uma caderneta que eu digo até que eu estou procurando, eu acho que eu já achei uma herdeira, já prometi para uma pessoa. Que onde eu anoto, às vezes, o título, um esquema, os personagens principais dos romances que eu não vou ter tempo de escrever, né? Isso é fácil para mim, porque eu vi tanta coisa nesse mundo e eu tenho uma imaginação, eu li tanto que peças do quebra-cabeça humano, na minha cabeça está cheia, você só remonta e dá outra história. Mas, às vezes a história fica na minha cabeça até eu encontrar a voz de quem conta. Porque não sou eu, não é a Valéria, necessariamente, que conta. É uma outra pessoa que conta a história, mesmo quando eu falo na terceira pessoa. Por exemplo, eu tenho o meu primeiro livro de ficção que foi publicado, que é O Vasto Mundo. Na minha percepção, quer dizer, quando me pus a escrever, quem conta o livro todo e todas as histórias que tem dentro do livro é o chão. É o chão, é a terra, o chão, que vê todo mundo, né? Então tem um trecho de entrada que diz, conheço-os pelas suas pisadas, sejam elas pisadas leves de pés pequenos, rápidas, ou com o peso de vidas inteiras. É o chão que conta a história. Então, nessa hora aí é que vem a linguagem, aí as palavras vêm. É como se, não sei, uma coisa meio mediúnica. O Jorge Amado dizia que é fácil, né? Era só encontrar um personagem e segui-lo. É isso. Para mim, o ponto de partida é sempre o personagem. Eu preciso falar dessa pessoa, os outros precisam conhecer essa pessoa. Às vezes essa pessoa é uma síntese de muitas pessoas, mas é o personagem. Você consegue dosar, e talvez aí esteja o pulo do gato, uma linguagem erudita, né? Uma linguagem formal, digamos assim, mas ela é, ao mesmo tempo, ela é maleável, né? Ela, usar uma expressão do Gilberto Freire, ela é amolengada, né? Ele usava muito essa expressão. Ela tem uma certa doçura, ela tem uma certa poesia, né? Também como é a construção dessa linguagem? A linguagem, o meu trabalho com a linguagem é muito mais intuitivo do que pensado. E se bem que eu, depois de uma primeira escrita, eu faço muita lixação e polimento. Mas uma vez que eu sei quem é o personagem que está falando, aquilo me vem naturalmente. Por quê? Porque, no fundo, eu passei a minha vida inteira, a minha profissão sempre foi ouvir história e contar história. Porque a educação popular, na concepção que a gente tem, que é uma educação do povo a partir dos seus próprios conhecimentos, da sua prática, do seu conhecimento do mundo, não é a educação vista como um pote vazio que eu vou encher de conhecimento. É o contrário. A educação vista como fazer se manifestar e sistematizar
aquilo que já está presente em forma de experiência, de conhecimento, de percepção na mente dos educandos. Então, nos educamos mutuamente. Então, no fundo, o que eu fazia? A cada comunidade, a cada grupo com o qual eu trabalhava, me contem a sua vida, me contem a sua história. Por que isso é assim? Por que isso é assim? Depois dessa história, eu contava para outra comunidade, olha, eu estive num lugar onde era assim, e aqui como é? Então, e isso, você está de frente com o interlocutor. Há uma troca mesmo, há uma adaptação mútua. Então, eu não sei, eu nunca fiz assim. Eu, por exemplo, tenho lá em casa um bocado de livros assim de como escrever um romance. Esses livros para escritores. E eu todo dia digo, não, é uma vergonha eu não ter lido. Eu tenho que ler, está lá tudo separadinho. Mas eu sempre eu tenho que escolher entre ler literatura ou ler sobre a literatura. Como eu já estou com o prazo de validade vencido, eu prefiro ler a literatura. Até agora estão gostando da literatura que eu estou escrevendo, sem eu ter feito nenhum curso especial para ler. Eu não tenho que pretender ser melhor do que eu sou. Então, agora, a minha preparação para ser escritora foi essa contação de história que foi a minha vida toda. E esse novo romance que você já está com ele pronto, né? Como foi o desafio de escrever com uma linguagem passadista? Aí eu tive que conferir, né? Conferir, embora o que eu fiz foi pegar a minha coleção dos sermões do Padre Vieira, supondo que entre o século XVII e o século XVIII a língua não mudava tão depressa, né? Sobretudo a língua escrita, né? A língua dos letrados. Aí eu li durante uns meses Padre Vieira, até me entranhar de vocabulário. E depois gosto muito, sobretudo daquela maneira mais arrevezada de falar. A construção da frase é diferente, né? E é impressionante, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, é que ele frequentemente dá lições de como escrever. Pois é, exato. Não é? Em vários sermões dele... E você entende tudo. Sim. Eu já li os sermões do Padre Vieira com grupos populares de terceiro, quarto ano de escola, e o pessoal entende e discute, Então eu fiz isso assim, para mim embeber. E outros textos do século XVIII que eu tinha em casa, que me passou pela cabeça, os próprios Árcades, mineiros, etc., né? E pronto, e aí comecei a escrever. Aí também, como é uma mulher que está escrevendo e é uma carta em primeira pessoa, então também eu tratei de me encarnar nela, e aí uma vez que isso está feito não é difícil, só que depois eu vou conferir. Quando eu tenho dúvida com o vocabulário, eu vou conferir no dicionário etimológico a partir de que data que se encontra escrita essa palavra, se tem certeza. Eu posso usar uma licença poética aí de uns 10, 20 anos, mas não exagero, um século, né? E foi divertido fazer isso, porque inclusive descobertas de palavras, às vezes uma palavra de uso tão normal que a gente imagina que está desde sempre no português, não estava. Aparece em 1800 e tanto. Então não posso pôr no século XVIII. Aí eu vou olhar os sinônimos e me lembro de uma porção de palavras que eram usadas normalmente na minha vida, da minha infância, da minha juventude, e desapareceram do vocabulário. Então é como uma recuperação também. Isso é muito... Não, é muito divertido. É isso mesmo. É muito divertido escrever. Eu escrevo porque gosto. Sempre escrevi, aliás. E agora estou achando coisas velhas. Sabe, às vezes eu vou abrir um dicionário e encontro lá de papel de seda, dobradinho, batido em máquina de escrever, papel carbono, uma história que eu escrevi há 40 anos atrás, eu não me lembrava. E eu mesma fico assustada. Eu pego, adapto, meto dentro do livro que eu estou escrevendo e vou embora. É uma garimpagem fantástica essa, né? Nós estamos falando aqui com a Maria Valéria Rezende, que é uma escritora fantástica e que tem toda essa questão de uma leitura social do mundo. Uma certa frequência na nossa literatura, esse sentimento.
um dos romances mais fantásticos sobre isso, já da nova geração de escritores baiano, que é Essa Terra, do Antônio Torres, onde ele discute essa questão da migração, por que o homem migra, por que ele não fica no sertão e por que ele sente a necessidade da volta. Esse é o grande dilema das grandes populações que migram no Brasil desde sempre. E Antônio Torres conta isso com a riqueza, com a beleza e com a profundidade tão grande que é uma leitura imperdível. É mesmo, maravilhosa. Valéria, é sempre um prazer imenso falar com você, conversar com você, estar com você. É. Muito obrigado. De cada 3 paraibanos, 2 são poetas, né? E você convive, assim, é uma vida muito... Se torna por todo osmose. dia a gente... o dia que eu posso sair de casa, à noite, assim, para ir ver alguma coisa, a minha dificuldade é assim, para qual que eu vou? Para que lugar que eu vou? Porque a produção cultural... Muito grande para as proporções. Toda a população da Paraíba são 3 milhões e pouco de habitantes. Se você for olhar os artistas proporcionalmente em todos os campos de arte,